Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. A família, né? Ideia do Senhor. A gente tenha essa alegria de poder entender dessa forma. Deus nos ensina através da sua palavra, que Ele que estabeleceu a família, e a gente pode tirar o mês de maio dando um foco melhor sobre essa instituição tão especial aos olhos do nosso Deus. Nesses dias eu estava relembrando um pouco da minha infância. Eu nasci e me criei em São Paulo, na capital, naquela cidade ali. Desde aquela época ela já não era muito convidativa, prédios, poluição, violência, na década de 70. E eu lembro que eu morava num bairro onde, quando eu volto, né, minha memória para trás, eu percebo que eu não tenho muita saudade dessa época, especialmente ali do 0 aos 11, 12, 13 anos. Eu tenho saudade do meu lar, dos meus pais, dos meus irmãos, mas eu não tenho muita saudade da vizinhança. Não tenho, eu lembro, de vez em quando eu estou de férias em São Paulo, eu dou uma passadinha nesse bairro, mas chega a dar arrepios quando eu lembro que, tanto a nível de escolar, a nível também de amigos, vizinhança, que isso trazia, de certa forma, um desconforto no meu coração. Mas uma coisa que marcou muito era uma família numerosa que morava em frente da minha casa, onde essa família tinha um poder aquisitivo melhor do que a minha. Essa família era perceptível que era bem disfuncional. No caso, eu lembro que tinha várias pessoas da minha faixa etária dentro daquela casa. Os filhos não tinham limites. Inclusive, em vários momentos, eles chegavam a fazer pequenos roubos e os pais não corrigiam. O pai da casa era bastante passivo, a mãe era extremamente atuante, às vezes até violenta. E eu lembro que a gente tinha muito medo dessa casa. Eu não passava, em hipótese alguma, do lado da calçada ali, né, trafegando a pé do lado daquela casa, naquela calçada. Tinha um pavor. E aquela família, tempos e tempos, havia uma série de convulsões acontecendo naquele lar. Inclusive, 3 dos filhos foram presos, porque pequenos delitos vai levando a experiências maiores. Eu lembro que as mulheres daquela casa, com vários tipos de problemas, gravidez na adolescência e assim por diante. E um fato que me marcou muito, que eu estava brincando no meu quintal, um pequeno quintal na minha casa, no fundo, e de repente uma senhora aparece com várias pessoas ali me acusando que eu tinha roubado um pequeno brinquedo na casa dessa vizinha. A própria nora falou assim: olha, eu vi, foi ele que roubou, andou sumindo um brinquedo no quintal e ela me acusou. Eu tinha uns 9, 10 anos, eu fiquei pálido, traumatizado, eu fiquei assim, em pânico. Minha mãe não estava em casa e comecei a chorar. Aí uma vizinha que tinha Jesus no coração, a irmã Cida, ela vindo naquela cena, correu, falou: não, o Isaías jamais faria isso. Inclusive, ele aprendeu a fé cristã e os princípios da palavra de Deus, e a mãe dele jamais e o pai iam permitir esse tipo de atitude. Não foi ele. Inclusive, ele tem um pavor de passar em frente da sua casa. Essa irmã em Cristo teve a coragem de dizer isso. E de fato, irmãos, na minha pequena idade eu comecei a pensar: o que faz dessa família ser tão diferente da minha? Apesar da minha família ter uma condição financeira tão assim menor, eu nunca trocaria a minha família por aquela família, onde eles tinham acesso a tantas outras coisas, mas era uma família extremamente complicada, violenta, desrespeitosa. De vez em quando a polícia batia em frente daquela casa, a dona da casa, né, que já era avó, extremamente assim violenta, gritava, fazia escândalo na rua. E eu olhava assim, na minha pequena idade, eu começava a observar algumas coisas.
observava especialmente que aquela família não tinha a experiência de ter Jesus no centro daquele lar. Eu comecei a observar, porque de vez em quando eu conseguia brincar com os netos daquela senhora, e eles não tinham também, por não ter Jesus, eles não tinham acesso à palavra de Deus, não tinham acesso às devocionais em casa, uma coisa que a minha mãe fazia constantemente no meu lar. E com a minha idade eu comecei a fazer esse tipo de equação. Eu lembro algumas coisas trazendo na minha memória e eu consigo lembrar. E eu falava comigo assim: Deus, né, eu jamais gostaria de, quando crescer, espelhar um lar parecido com dessa vizinha. Os anos se passaram e graças a Deus que Deus nos manteve na fé cristã. Inclusive, voltando para esse passado muito distante, a minha mãe evangelizou essa senhora, mas ela realmente não quis abraçar o evangelho. A família se rompeu, houve assassinato, prisões, enfim, foi um caos, né? Um caos. E quando a gente para durante um mês para a gente refletir na palavra do Senhor, a gente percebe o quanto Deus tem interesse de investir em nós, em nosso lar, e também nos lares de muitas pessoas que não conhecem o Salvador, porque família, casamento é ideia do Senhor. Foi Ele que instituiu isso. A gente vai ver isso em Gênesis, né? Deus criou os céus e a terra. Aí naqueles 6 dias das atividades de criadora do Senhor, no 6º dia Ele vai e cria quem? O ser humano, o homem. Mas Ele percebeu que o homem estava só, e aí Ele faz o homem dormir, Adão, e da sua costela retira quem? Eva. E a partir dali Deus estabelece uma coisa chamada casamento, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, né? Eva, e tendo os 2 elementos básicos da família, um homem e uma mulher, Deus então instituiu o casamento heterossexual, um homem e uma mulher, monogâmico, um só homem e uma só mulher, indissolúvel até que a morte os separe. Tudo era perfeito, muito bom, como o próprio Deus avaliou a obra da sua criação, lá em Gênesis 1:31. Entretanto, a gente sabe, nas páginas de Gênesis 3, que o pecado entrou, né? De repente, Eva e depois Adão resolveram desobedecer uma ordem muito clara do Senhor. E aí houve toda uma ruptura, o pecado, né, infelizmente contaminou toda a criação, o ser humano e assim por diante. E aí, irmãos, o que acontece? Vivemos dias sombrios como resultado direto daquilo que aconteceu. Só o Senhor Jesus para refazer isso, para transformar verdadeiros lares em vitrine. Entretanto, ainda estamos colhendo o resultado de coisas tão negativas como o resultado do pecado, quando o homem vira as costas para o Senhor. Nessa noite nós vamos conversar sobre filhos abençoados. Quando nós tentamos nos atualizar com informações, percebemos que a sociedade, por ter dado as costas a Deus, é claro e nítido que muitos filhos estão completamente perdidos. Na semana passada, na sexta-feira retrasada, uma manchete que chocou o Brasil: um crime envolvendo um adolescente de 16 anos que foi contrariado pelos pais. Sofreu algo que deixou ele perplexo, e como reação desse adolescente de 16 anos, ele matou covardemente o seu pai, que estava fazendo um almoço a 1h da tarde. Aí matou logo em seguida a sua irmã de 16 anos e esperou a noite chegar. Quando a mãe chega no final do dia, ele termina o seu crime. E ficou convivendo com as 3 pessoas mortas de sexta, da 1h da tarde até domingo à noite, quando ele liga para a polícia se entregando. Isso não é um caso isolado. A gente vê, 2 dias atrás, houve uma outra manchete de um outro adolescente que acabou ceifando a vida dos pais à martelada. Onde já se viu a martelada? Meu Deus do céu, que mundo nós estamos vivendo? Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, de 1-5, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que Paulo fala ali, hein? Pois os homens serão egoístas, desobedientes aos pais, no verso 2, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo já
né, através do Espírito Santo, fazendo um prognóstico dos últimos dias. E aquele rapaz que matou na sexta-feira retrasada o pai, a irmã e depois a sua mãe, ele foi contrariado porque a mãe tirou o celular. Olha só, tirou o celular onde ele brincava, ficava nas redes sociais, jogava. Percebe? Um simples instrumento que foi o suficiente para provocar uma grande tragédia. Eu lembro que no ano passado, inclusive, abro parênteses aqui, depois de 6, 7 anos eu troquei meu celular porque ele já não atualizava. E aí comprei esse celular usado. A primeira coisa que eu fiz, depois de comprar esse celular usado, mais moderno, eu coloquei as mãos aqui e falei: Deus, eu peço sabedoria para usar esse instrumento, porque não existe neutralidade com esse instrumento não. Ele pode ser um instrumento de bênção para mim fazer leituras bíblicas, para mim de repente acessar o Kindle, baixar grandes livros da editora Fiel, Vida Nova. Eu posso de repente, Senhor, fazer um plano, né, de usar esse celular para atingir vidas. Mas Senhor, não deixa jamais que esse celular seja um instrumento ou atraso espiritual para a minha vida. Para a minha vida. Imagine, irmãos, um rapaz tira a vida dos pais por causa dessa contrariedade. Nós vivemos dias muito complicados. Em Romanos capítulo 11, versículo 28 e 32, o texto vai dizer assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma dissolução mental reprovável. Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo assim que, né, um abandono de Deus, Deus entrega para que as pessoas deem vazão às próprias inclinações decaídas da natureza humana. E Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Lá no verso 30, Romanos 1:30, vai dizer assim que tais pessoas são caluniadoras, aborrecidas de Deus, insolentes, soberbas, presunçosas, inventores de males, desobedientes aos pais, né? Mais uma vez um retrato, né, de uma faixa etária que muitas vezes não entende o plano do Senhor, não se aproxima do Senhor para viver uma vida abençoada e uma vida que vale a pena ser vivida. Porém, irmãos, a verdade de Efésios capítulo 6, de 1 a 3 ainda é válida. É interessante que quando nós olhamos o Novo Testamento, os textos que falam sobre família, né, você vai ver aqui em Efésios 5, você vai ver isso em Colossenses 3, em 1 de Pedro capítulo 3, parece que Deus está mostrando assim: você quer ser abençoado? Lógico, nós queremos ser abençoados, então veja bem, perceba os seus deveres. Deus dá muito foco nos deveres e nem tanto nos direitos. Deus mostra a necessidade de filhos, pais, de esposos e esposas se submeterem justamente a essas verdades do Senhor que se encontram nas Escrituras. Lá em Efésios capítulo 6, verso de 1, abra lá a sua Bíblia, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aliás, aqui o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai citar Êxodo, os 10 mandamentos. Lembra o 5º mandamento, quando Deus escreve, né, em pedra, que dá lá: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, irmãos, essa palavra do apóstolo Paulo aparece em vários momentos nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pelo menos 5 vezes o próprio Jesus Cristo vai dizer isso. Olha, filhos, honrem a teu pai e a tua mãe. Mateus 15:4, Marcos 7:10, Mateus 19:19, Marcos 10:19, Lucas 18:20. O Senhor Jesus quer despertar justamente uma mente às vezes adormecida de filhos que esquecem da necessidade de submeterem a obediência a Deus através de honrar os seus pais, obedecendo a eles. Provérbios capítulo 1, verso 8,
o famoso texto, né? Se bem que se existe um livro da Bíblia, lógico, toda a escritura é inspirada pelo Senhor e útil para qualquer área da nossa vida. Um desafio que eu daria justamente para a juventude aqui essa noite, filhos, né? Não importa a faixa etária, tire um tempo durante o próximo mês, né? Para ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele trata sobre várias verdades relacionadas aos filhos. Aliás, é Salomão que, apesar das suas, né, deficiências, o homem mais sábio que, né, que viveu até a sua época, ele vai nos deixar essa preciosidade. E ele vai dizer o seguinte lá em Provérbios 1:8: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Em vários momentos, o Salomão, o autor aqui de Provérbios, pelo menos 20 vezes vai dizer assim: filho meu, filho meu, filho meu. Lá em Provérbios 23:26, dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 4:20, filho meu, atenta para as minhas palavras. Provérbios 24:21, teme ao Senhor, filho meu. Então 20 vezes ele usa essa expressão, por quê? Porque ele sabia da tendência de toda criança, de todo filho, de repente, né, não ouvir as orientações bíblicas dos seus pais. Então, irmãos, como é importante, evidentemente, investirmos numa geração de filhos que sejam abençoados pelo Senhor. E para serem abençoados pelo Senhor, é necessário trilhar esse caminho de conhecer a Deus e a sua palavra. E aqui no texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, verso 1, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a sua mãe. Duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. Irmãos, se o nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. Não é um cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, ele muda, ele é sal dentro daquele contexto do lar, ele é luz na escuridão do lar. Então veja bem, o nosso cristianismo é capaz de transformar, de mudar a perspectiva dentro de uma casa. É impossível ser um jovem fiel e cheio do Espírito Santo sem justamente honrar e obedecer aos pais. Martin Lloyd-Jones é da opinião que pais e filhos cristãos têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser diferentes. Veja como é importante isso. Ou seja, uma família que recebe a nutrição da cultura bíblica, do relacionamento com Deus, acaba sendo uma vitrine que atrai as pessoas, que desperta a curiosidade em perceber que existe estabilidade, que existe saúde do outro lado da rua através de família tal ou de família Y, porque ali existe a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então o dever dos filhos abençoados é justamente isso: obedecer e honrar. 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais: a natureza, a lei e o evangelho, a partir desse versículo de 1 a 2. Em primeiro lugar, a natureza. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Veja, irmãos, a obediência dos pais aos filhos é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Interessante. Ou seja, mesmo no reino animal existe esse tipo de interdependência, filhos com os pais. Alguns anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, o governo da África do Sul resolveu, por causa da superpopulação de elefante, exterminar boa parte de grupos de manadas de elefante, pegando os mais velhos. E o que se descobriu depois de 2, 3 anos? Veja, matando justamente, geralmente, né, a fêmea e o macho mais velho. Aqueles elefantes sofreram uma crise de não serem mentoreados, né, e orientados
pelos elefantes mais velhos. Foi uma verdadeira tragédia que aconteceu ali na África do Sul. Eu li essa reportagem há mais ou menos 18, 20 anos atrás na revista Veja. Era chocante, tiveram que exterminar justamente os elefantes adolescentes. Por quê? Porque eles invadiam a aldeia, eles provocaram um verdadeiro caos, inclusive entre eles mesmos. Nós encontramos que, veja irmãos, esse comportamento padrão não só no reino animal, mas também na nossa sociedade. Não importa se é numa cultura Nikkei no Japão, se é na África, se é no coração da bacia amazônica, você percebe essa interdependência, ou seja, da natureza, de filhos, né, buscarem no pais a orientação e obediência. Em segundo lugar, nós vamos ver no texto, versículo 2 e 3, que em segundo lugar é a própria lei. 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais: a natureza, a lei, o evangelho. Em segundo lugar, a lei: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, ou seja, está linkado com aquilo que Deus nos deixou. É um mandamento de promessa que pode trazer bênção, mas também prejuízo e atraso espiritual na vida de uma criança, de um adolescente que não assimila essa verdade preciosa do Senhor. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também amar, respeitar e cuidar deles. É possível obedecer sem honrar, não é verdade? É possível às vezes obedecer os pais sem honrar. Nós temos o exemplo do filho pródigo: obedeceu ao pai, mas não o honrava. Honrar pai e mãe é honrar a Deus, como diz lá Levítico 19, de 1 a 3. Resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Então, queridos, o filho obediente livra-se de grandes decepções quando se submete a essa orientação. Eu sei que hoje, no sábado, geralmente é um culto da juventude. Eu queria realmente dar destaque para falar para você, jovem, júnior, adolescente que está aqui presente nessa celebração. O quão é importante e louvável isso diante do Senhor. Quantas tragédias são evitadas e desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem mais os seus pais. Porque os pais têm interesse no bem-estar dos seus filhos. Sabemos que existem pais que estão perdidos, evidentemente que não é uma obediência cega, né? Nós devemos obediência sem limites ao Deus que nos criou. Mas desde que os pais não firam o princípio bíblico, os filhos têm o dever de poder, consultar, ouvir e serem obedientes aos seus pais. Isso é agradável diante do Senhor. Então, irmãos, olha só, 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais. Em primeiro lugar, a natureza. Em segundo lugar, a própria lei. Isso é mandamento do Senhor, registrado no Antigo e Novo Testamento. E em terceiro lugar, o evangelho. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No Senhor. Ou seja, o filho, ele consegue encontrar força num Deus que mora dentro de si. Um Deus que habita dentro de si por meio do Espírito Santo. Ele consegue vencer a rebeldia do seu coração, porque ele percebe que na verdade ele deseja agradar ao seu Salvador, ao Senhor. Por isso que esse terceiro lugar é por causa do Evangelho. O Evangelho, ele muda a consciência, o coração. Ele faz com que o coração seja não mais de pedra, mas de carne. Um coração ensinável e disposto a obedecer ao Senhor. E aí eu gosto muito de uma colocação do professor, que foi muitos anos professor ali quando estudava em Atibaia, o Davi Murray, que esteve aqui várias vezes, Ele fala da necessidade dos filhos obedecerem de 3 formas. Obediência imediata, Essa obediência aos pais pressupõe obediência imediata. Exemplo, ordem de
a importância de não protelar, de não fazer vista grossa. Nós temos o exemplo de que Deus agiu assim ao longo da história. Ordem de Deus para Israel entrar na terra prometida, lembra disso? Há gigantes na terra, eles não entraram, e Deus decidiu, e depois o povo decidiu obedecer, já era tarde demais. Então Deus também requer isso de cada um de nós, uma obediência que é imediata. A história do Antigo Testamento, nós encontramos resistência de obedecer a uma ordem do Senhor imediata. Eu lembro que alguns anos atrás, os meus filhos eram menores, nós estávamos no sítio do meu sogro, lá no Mato Grosso. E de repente, o meu mais velho, o Mateus, eu acho que tinha uns 10, 11 anos de idade, ele foi mexendo numa coisa lá no meio da grama, tinha uns tijolos, e eu vi que estava saindo uma serpente. Aliás, ele era mais novo, acho que ele tinha uns 6, 7 anos de idade. Estava saindo uma serpente peçonhenta. E ele, não conhecendo direito, imagina, a gente morava em Curitiba. E de repente eu gritei: Mateus, não, tira a mão. E ele tirou a mão. Meu, quase. Ela chegou a levantar e dar um bote no meu filho. Eu fiquei pensando depois: imagine se ele não me obedecesse imediatamente. Nós estávamos mais ou menos 5 horas de uma cidade mais próxima para poder ter socorro. Como isso é importante. Obediência imediata, obediência inteira. Não existe obediência parcial nos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor. Como é importante, filhos, desenvolver esse aspecto também, de obediência inteira diante das coisas que Deus coloca. Obediência também interna. Esse, sem dúvida, é o mais difícil. Obediência imediata, às vezes até é possível fazer. Inteira, ok, mas interna, esse é o maior desafio no coração de um filho. Porque às vezes faz mal-humorado, batendo as portas, às vezes de uma forma que é nítido essa dificuldade de poder obedecer de uma forma também interna. E aí nós vamos ver que só o Evangelho transforma uma criança, um adolescente, para que venha obedecer de fato ao Senhor. Porque na força humana, uma criança não consegue, um adolescente não consegue, se não for pela ação do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, diante desse fato que nós encontramos aqui, um texto bíblico, que nós lemos em Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente vai ver exemplos de casos no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, quando o apóstolo Paulo escreve a carta para aqueles irmãos, ele justamente mostra a importância da gente conhecer as Escrituras e a história do povo de Deus, Por quê? Olha o que diz ali, 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então 1 Coríntios 10, 11 mostra a importância da gente aprender com os erros e acertos da história passada. E Paulo vai dizer assim que isso foi registrado para que a gente não cometa os mesmos erros. E quando nós olhamos a questão de obedecer aos pais, de honrar os pais, vem na minha mente a cena, a famosa história, dentro de um mesmo contexto, do mesmo período histórico, de 2 famílias que receberam influências, Abra lá a sua Bíblia, eu queria poder contrastar com vocês a história ali dos filhos de Eli e o filho de Eucana com Ana. Lembra daquela história, lá no início de Juízes, de Samuel, onde aqui Eli é o sacerdote, o juiz que governava ali esse período na Bíblia. E a Bíblia vai mostrar esse contraste entre os filhos de Eli e o filho de Eucana. Veja, irmãos, os filhos de Eli
Eles justamente não obedeceram a ordem do Senhor de receber a orientação do alto através da vida do seu pai. Veja lá, olha só, primeiro filhos de Eli abraçaram a bênção segundo o mundo. Poderiam dar certo, tinham tudo para dar certo. Vai lá em 1 Samuel capítulo 2:12. 1 Samuel 2:12. Um estudo de caso, né, entre duas famílias, ok? A família de Eli e a família de Samuel. Samuel conviveu depois de ser desmamado com Eli, mas ele não deixou se contaminar, porque essa ideia de obedecer autoridades que Deus coloca na nossa vida e honrar é algo muito sério, pelo menos na mente de Samuel. E a Bíblia vai dizer assim, 1 Samuel capítulo 2:12. Deixa eu apresentar o álbum de família de Eli. Olha lá, os seus dois filhos, né? No caso, Hofni e Finéias, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha como é retratado os filhos de Eli, filhos de Belial. Irmãos, não é um adjetivo bonito, não é um apelido bonito, filhos de Belial. Na Bíblia, quem eram os filhos de Belial? Eram homens vis e imprestáveis. Essa expressão é usada para descrever pessoas envolvidas em idolatria. Deuteronômio 13:3. Inclusive também lá em 1 Samuel, já que você está lá em 1 Samuel capítulo 2, olha só, essa expressão, filhos de Belial, também é uma expressão para descrever pessoas envolvidas em bebedice. 1 Samuel 1:16 diz assim, no texto bíblico: não tenhas, quando Ana está orando ali, né, pedindo a bênção do Senhor, e de repente ele acha que ela está alcoolizada, ela diz o seguinte: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ou seja, retratava pessoas que não tinham autocontrole e também rebelião contra Deus. Filhos de Belial eram um apelido de pessoas que se associavam com aquilo que era mais espúrio na vida. Inclusive em Juízes capítulo 19 e 22, olha a citação aqui de pessoas que se assemelhavam a filhos de Belial. Enquanto eles se alegravam, eis que homens daquela cidade, filhos de Belial, olha só, homens vis, né, imprestáveis, homens daquela cidade, filhos de Belial, secaram a casa, batendo na porta e falavam ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Ou seja, também é uma expressão de gente que lida com sodomia, né? A questão famosa aí de sodomia. Ou seja, não faz sentido, né, se assemelhar ao que é de pior na história de Israel. Mas esses homens, né, os filhos de Eli, apesar de terem acesso à fé, ao conhecimento revelatório do Senhor, eles são identificados dessa forma. A Bíblia diz em 1 Samuel 1:12b que eles não se importavam com o Senhor. Ou seja, indiferença, apatia espiritual. Eles não se importavam com o Deus de Eli, o Deus do próprio pai. Apesar de receberem, né, conhecimento, de transitarem naquilo que era tão especial, eles se acostumaram com o sagrado, e com isso não se importavam com o Senhor. O texto bíblico mostra, então, 1 Samuel 1:12, finalzinho do versículo. Em 1 Samuel também vai dizer, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 e 16, que eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha só, os filhos de Eli eram culpados de tomar para si mais do sacrifício do que designava a lei, de apanharem a carne antes que a gordura tivesse sido queimada como sacrifício, e de geralmente desprezarem as ofertas do Senhor. Que característica, né? Terrível, terrível. No versículo 17, no capítulo 2, diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Olha só, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Percebe essa desconexão
diante da obediência de Deus por meio do Pai, eles desprezavam o Senhor, e agora desprezam a própria oferta que é direcionada ao Senhor. Veja, irmãos, que situação, que característica, né? Esse estudo de caso deveria incomodar o coração. Eu lembro que, alguns momentos, eu lembro desse texto quando eu era moleque, quando a minha mãe fazia culto doméstico. Eventualmente a gente estudava os filhos de Eli e o filho de Ana, Samuel, e eu olhava assim, meu Deus, né? Tenha misericórdia para que nunca eu possa ir nesse caminho. Mas nós vamos ver no texto, irmãos, olha lá em 1 Samuel 2, 22, 25, abra lá sua Bíblia, em 1 Samuel 2, 22, 25, era porém Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ou seja, esses homens, esses rapazes, né? Eles curtiam o hedonismo, né? Eram narcisistas, né? Cultuavam o prazer, né? Não tinham sequer consideração com o pai, com a reputação do sobrenome da família, muito menos com o Senhor. E lá no versículo 23, ele disse-lhes Eli: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. 24, não, filhos meus, olha lá, filhos meus, olha a expressão aqui, filho meu, lembra em Provérbios? Filho meu. Eli de certa forma está atuando aqui. Filhos, olha só, 24, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha que coisa interessante. Deus rejeitou esses dois filhos de Eli, porque eles chegaram num estágio onde não havia mais condições de arrependimento, não havia espaço mais de serem ensináveis, confrontados e se arrepender diante do Senhor. E a Bíblia fala aqui, né, que nós lemos aqui, olha que interessante o versículo 26, você leu o versículo 25? Porque Samuel já aparece aqui nos capítulos 1, 2 e 3, olha o contraste, de alguém que obedece a Deus e os pais, daqueles que não obedecem a Deus e não obedecem os pais. Versículo 26 vai dizer assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Por quê? Porque ele resolveu que a sua vida ia ser diferente. Ele queria ser um filho abençoado por Deus. E para ser abençoado por Deus, o que acontece? Existem deveres, existem compromissos a serem praticados. 1 Samuel 2:29b vai dizer assim, olha lá, versículo 1 Samuel 2:29, Eli repreende, mas faltou de Eli, né, um amor mais firme. Olha o que diz o versículo 29, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus está falando assim para Eli: olha Eli, né? Você acabou fazendo vista grossa, você poderia ser mais bem firme, porque honras a teus filhos mais do que a mim. Veja, Eli repreendeu os filhos, mas não o suficiente. Por quê? Porque o que Deus esperava de Eli é que ele deveria ter afastado os filhos da função de levitas. Foi convivente e complacente. Pequenas concessões talvez, né, dadas no passado, e depois começou a fazer vista cada vez mais grossa diante das mazelas dos seus filhos. Pais, às vezes a gente tem que ser impopular diante dos nossos filhos, porque queremos agradar quem? Ao Senhor. Filhos, não levem para o lado pessoal, porque às vezes os pais vão ter que agir dessa forma.
Eles entendem que é o momento de orientar com sabedoria, mas com firmeza. Quantas vezes nós precisamos fazer, eu e minha esposa, com meus filhos, e aí eu sei que não entendiam bem o que estava acontecendo, mas o amor também é firme. Educar dá trabalho, e quem ama, educa. Quem ama, educa, não tem jeito. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 4, que Deus realmente vai cumprir a sua palavra. Olha só, um estudo de caso. Filhos que poderiam ter recebido a bênção do Senhor, mas se fizeram omisso diante dessa responsabilidade. E nós vamos ver daqui a pouco, brevemente, a história de Samuel. Olha só 1 Samuel 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor. Nesse momento, irmãos, 1 Samuel 4, Israel está em guerra com os filisteus, tá? Eles vão trazer, no caso, a arca do Senhor. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Irmãos, olha só, né? Deus não se agradou de forma alguma desses 2 rapazes próximo da arca dele. Por quê? Porque o santo e o impuro não convivem. E aí, o que nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 4, verso 11, né? Vai acontecer o quê? A guerra entre os filisteus, e Deus não estava com o povo. E aí nós temos o quê? No 4:11, foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Hofni e Finéias, né? Foi tomada a arca e os 2 acabam falecendo. E como Deus tinha profetizado através da boca de Eli, da boca de Samuel, lá no capítulo 3, né? Ele vai morrer no mesmo dia dos seus filhos, lá em capítulo 4, verso 18. Eli recebeu a notícia, olha só no versículo 18: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Que fim triste, né? Que fim triste de um pai que foi complacente. Mas, irmãos, esta é a síntese da tragédia familiar. Filhos rebeldes e fracasso paternal na área de disciplina amorosa. 1 Samuel 3,13, volta um pouquinho ali na sua Bíblia. Quando Deus se revela a primeira vez para Samuel, ele era um moleque. Olha o que vai dizer assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa, a casa de Eli, para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu, e ele os não repreendeu. Ou seja, uma tragédia familiar anunciada. Esta é a síntese dessa história de Eli e seus filhos. Filhos rebeldes e fracasso paternal na área de disciplina amorosa. Aliás, né, abre um parênteses aqui, nem sempre a culpa é dos pais. Até mesmo, às vezes, na igreja, percebemos uma tendência crescente de culpar gerações anteriores pelos pecados da atual geração. Certamente o pecado dos pais nos influencia, mas nós não podemos cair no engano de culpar todo mundo pelo meu pecado, menos, né, no caso eu mesmo. Às vezes somos vítimas, sim, porém mais ainda somos responsáveis pelas nossas respostas ao pecado cometido contra nós. Então aqui está essa história de 2 filhos que resolveram não seguir o que está lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, Êxodo 20:12, e tantas vezes aparecendo em outras passagens do Antigo Testamento. Agora vamos apresentar aqui Eucana, o filho de Eucana, Ana, né? Eucana era o pai de Samuel. Irmãos, como foi diferente. Ele assimilou e desfrutou da bênção de Deus, no mesmo período da história, no mesmo período. Samuel conviveu com os 2 filhos de Eli. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, Ana, ela era estéril, mas Deus abençoa, abre a madre dela e ela fica grávida do seu filho e dá o nome de Samuel. Ana, ela prometeu diante de Deus que depois que a criança desmamasse, ela levaria
para ser criada ali na escola de profetas, lá na tenda de Eli, né? Eli, o sacerdote. Ana foi zelosa em pagar o seu voto, mesmo a um alto custo. Ela entrega o filho e volta para cultuar o Senhor. Em 1 Samuel 2,11 vai dizer assim, com relação a Samuel: porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Veja, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Em 1 Samuel 2,18, Samuel ministrava perante o Senhor, o texto bíblico, mostrando que ele estava o quê? Aprendendo, fazendo as suas escolhas, mas sua escolha direcionava a obediência a Deus e também as autoridades que Deus tinha colocado em sua própria vida. Em 1 Samuel 2,21, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Essa expressão vai acontecer algumas vezes no início dos capítulos aí de Samuel. Crescer perante o Senhor, em estatura, em graça. Ok? Então, em 1 Samuel 2,26, olha o que diz ali: mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. Esse é Samuel. Quão diferente dos filhos de Eli, quão diferente esse adolescente era. E a Bíblia vai dizer assim, em 1 Samuel 3,1, olha lá, né, quando ele vai, né, como resultado de uma obediência do Senhor, ele cresce em sabedoria e ele é abençoado pelo Senhor. Em 1 Samuel 3,1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor é muito rara, as visões não eram frequentes. Não é à toa que é num período ali, né, final de Juízes, né, onde Deus levanta Eli para ser uma bênção, e Samuel vai ser o último dos juízes. Mas a palavra de Deus mostra assim que as visões eram muito raras, porque a gente percebe que a pouca frequência das revelações era um sinal de desaprovação de Deus. Quando a gente encontra uma expressão como essa, as visões não eram frequentes. A sociedade na época de Eli vivia flertando constantemente com aquilo que não era bom aos olhos de Deus. Imoralidade sexual, idolatria e tantas outras coisas acontecendo ali. Então, essa expressão aqui, como chama a atenção, as visões não eram frequentes, mas Deus vai usar o jovem Samuel, para poder mais uma vez levar toda uma nação para mais próximo dele. Deus fala a Samuel, vamos lá, capítulo 3, né? Uma coisa muito interessante aqui, no capítulo 3, a Bíblia fala assim, que Samuel estava então servindo a Deus ali junto com Eli, e de repente Deus resolve quebrar um silêncio, ok? Já era tarde da noite, né? Eli vai dormir, estava dormindo ali, e de repente Samuel escuta a voz, e ele acha que é Eli, alguém chamando Samuel, Samuel, ele corre para Eli, e não era Eli. Vai dormir, meu filho. Ele volta a dormir, e pelo menos 3 vezes a Bíblia fala que isso acontece, de Deus chamar Samuel, Samuel, e ele corre atrás de Eli, e ele fala: olha, vai dormir, não sou eu que estou te chamando. E Eli, com mais experiência de vida, com uma idade, né, mais avançada, ele fala para Samuel: Samuel, olha o seguinte, se da próxima vez, né, você ouvir essa voz chamando Samuel, Samuel, você fala o quê? Eis, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, né? Lá no texto de versículo 9, por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a ele, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Que atitude maravilhosa da parte de Samuel. Hoje a gente vê diferença. Naquela época, Samuel, Samuel, a resposta de Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje não. Ouça, Senhor, ouça. Quem vai falar aqui sou eu. Tenho muitas reivindicações, tem uma lista de reivindicações que eu quero fazer para o Senhor. Mas Samuel é diferente. Senhor, fala, Senhor,
que o teu servo ouve. Percebe aqui essa atitude de um pequeno jovem, talvez ali na sua faixa, na transição de junior para adolescente, tentando estar no centro da vontade do Senhor, mas era um jovem bastante obediente à voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus fala uma série de coisas, e essas coisas que Deus fala através para Samuel, ele conta para Eli, isso se cumpre dias depois. E a Bíblia mostra lá em 1 Samuel 3, 19 a 21, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Que coisa linda! Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus usando alguém que resolveu obedecer a Deus, e também, evidentemente, a influência de Ana, a influência de Elcana, e agora a própria influência positiva de Eli. Que diferença, irmãos, que isso faz. Mesmo ambiente, recebendo toda a nutrição da cultura judaica da época, das verdades ali das escrituras do Antigo Testamento, mas destinos totalmente diferentes. Percebe a importância que os filhos têm aqui, de serem mais atentos e sensíveis à voz dos seus pais? Porque, jovens, filhos, se vocês desejam ser abençoados, é necessário ter essa atitude. E Efésios 6 ainda é válido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O nosso desejo é que Deus desenvolva essa atitude desde a criança do berçário, até a vida adulta. Tem essa característica de ser parecido com Samuel, de filhos que obedecem e honram aos seus pais, porque isso é louvável, é para o Senhor e não para homens. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer, porque eu sei que a bênção do Senhor é algo que a gente jamais quer abrir mão. Ó Deus, é algo que a gente não merece, é um favor imerecido, Deus, mas o Senhor deseja abençoar filhos, e para tanto o Senhor deseja que cada filho entenda o seu papel dentro de uma estrutura saudável criada pelo Senhor, uma instituição linda criada pelo Senhor, que é a família. Ó Deus, pedimos que o Senhor levante realmente, ó Deus, filhos que estejam dispostos a pagar esse preço, em amor, em alegria no coração, em obedecer, ó Deus, os seus pais. Que pais também sejam fiéis à sua palavra, que estejam dispostos e ancorados no teu Espírito Santo, para que orientem os seus filhos a serem verdadeiros vultos na nossa história, a serem pessoas cheias do teu Espírito Santo, para o louvor do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.